Olá, eu sou a Mica do blog Esperando o Esperado e dessa vez eu consegui fazer o vídeo um pouco mais cedo. Da outra vez eu demorei bastante, mas essa semana que passou eu tive assim um surto e consegui ler bastante coisa. Não foi bastante coisa. Eu consegui terminar as coisas que eu estava lendo. Na verdade eu li 2 livros só. E comecei e desempaquei, desencalhei um terceiro, só que eu ainda estou bem no início, então eu não vou nem comentar sobre ele. O primeiro livro que eu consegui terminar de ler foi O Sentido de um Fim, do Julian Barnes. Esse livro aqui, eu escolhi ele muito por acaso. Sabe quando você entra na livraria, olha para a capa do livro, fica encantada, acha lindo, e olha o nome, e ele fala profundamente dentro do seu coração. E você compra? Pois é, foi isso. Olha, a capa é muito bonita, ela é cheia de dentes. Ela é cheia de dentes de leão e é bem legal. A única coisa que eu não gostei no livro foi o papel. O papel é muito ruim. Olha como ele fica. Não sei o nome desse tipo de papel, mas olha como ele ficam as páginas, ficam todas marcadas. Me lembra aqueles mangás que eu comprava muitos anos atrás da Conrad, que eram desse tipo de papel, assim, bem ruim. Pois é. Eu acho ruim, pelo menos. Fica feio, fica empenado. Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é o livro. O livro é bem interessante. Ele fala bastante sobre as memórias. Aqui atrás tem uma frase que eu achei bem legal, que história é aquela certeza fabricada no instante em que as imperfeições da memória se encontram com as falhas da documentação. Tem várias coisas que ele fala sobre a questão da memória, sobre o que é a história, e essas coisas assim, eu achei bem interessante. Estava aqui procurando uma parte que eu achei legal, mas eu não vou encontrar agora para mostrar. Aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Não vou achar. Bom, tanto faz. O que importa é o seguinte. Esse livro, quem está contando a história é um senhor de mais de 60 anos, que ele meio que se viu de volta nas lembranças dele da juventude. Em especial sobre um amigo dele que se matou quando ainda era bem jovem. Era um dos melhores amigos dele, que era uma pessoa bastante inteligente, à frente do seu tempo. E ele vai percebendo como as memórias que ele tinha, tanto do rapaz quanto da própria pessoa que ele era, são bem diferentes daquilo que era real. E isso demonstra como nós criamos, transformamos as nossas memórias. Existe um ditado que diz que existe a verdade de a verdade de B e a verdade real. Porque todo mundo sempre transforma a situação a seu favor. Ou até contra si, né, dependendo da situação. Mas é bem legal isso, como mostra que a pessoa que ele achava que ele era não é exatamente quem ele era, não era exatamente quem as pessoas viam nele. E ele se depara inclusive com uma carta que ele escreveu no passado, ele olha e fala, né, não era essa lembrança que ele tinha de si mesmo. É bem interessante isso para você fazer uma reflexão do que somos nós realmente. Nós somos um apanhado de nossas memórias, mas o quanto das nossas memórias são verdadeiras e o quanto elas são fabricadas por nós mesmos para explicar certos acontecimentos da nossa vida e para se adequar com a nossa visão dos acontecimentos. Bem legal, eu recomendo o livro sim, O Sentido de um Fim. Tá? Eu nunca tinha ouvido falar, comprei no escuro e foi bem legal, gostei bastante. O outro livro que eu li essa semana, eu não tenho ele em livro comigo, eu li ele no Kindle, mas tá aqui a capa dele, não sei se dá pra ver direitinho. É A Sombra do Vento, do Carlos Ruiz Zafón. O livro é fantástico. Fantástico. Eu comecei a ler esse livro alguns anos atrás, quando eu fui visitar uma amiga minha lá em São Paulo. E eu encontrei ele na biblioteca dela e comecei a dar uma lida e achei ele maravilhoso. Só que, óbvio, não tive como trazer comigo. E passei anos até conseguir botar as mãos no livro. E faz uma questão de umas 2 ou 3 semanas eu consegui essa versão para o Kindle. Ela não é português do Brasil, ela é português de Portugal, então dá uma sensação bem diferente quando você está lendo. Quando eu vi
às vezes eu tava falando, pensando certas expressões bem em português e não no nosso português. É bem diferente. A história é belíssima, o autor é muito bom. Ele, ele, eu já tinha lido dele Marina, até já comentei sobre Marina. Só que Marina é um livro um pouco mais adolescente. Ele também serve para os adultos, mas ele é um livro mais apropriado ainda para adolescentes. A Sombra do Vento não, A Sombra do Vento é um livro adulto, mas é um livro bem legal. Ele tem um quê de fantasia, um quê de sobrenatural, que pode ser como pode não ser, mas na verdade ele é muito humano. É bem legal. Eu acho que tem certas coisas que dá pra você já ir adivinhando no decorrer da história. Ele fala sobre... É uma história dentro de uma história, na verdade. É sobre um menino, um rapaz, o Daniel, que ele, quando muito jovem, ele tinha uns 10 anos de idade, o pai dele leva ele até um local onde se guardam livros para que eles não venham se perder no tempo, que é o cemitério dos livros esquecidos. E toda pessoa que vai lá pela primeira vez tem o direito de escolher um livro e pegar para si. E ele vai e escolhe lá perdido no meio de todos aqueles muitos e muitos livros, ele escolhe um, A Sombra do Vento, de um autor chamado Julian Carax, enfim, é francês, eu não sei pronunciar, desculpa aí. E ele começa a ler e ele fica encantado com o livro. Ele tem 10 anos de idade, mas ele fica encantado e quer saber, quer ler mais livros desse autor. E descobre que todos os livros que esse autor escreveu tinham desaparecido das livrarias. E existe todo um mistério em cima desse autor. Então, o livro ele vai seguindo os próximos anos da vida do Daniel, e enquanto nós vamos seguindo os acontecimentos, a forma do Daniel pensar, como ele vai crescendo, os amigos dele, o pai dele e tudo mais, nós também vamos conhecendo a história do Julian, do escritor, o porquê que os livros dele são tão bons, por que eles não fizeram sucesso, por que eles estão desaparecendo. O livro é muito humano, como eu falei, ele é maravilhoso. O autor ele tem uma capacidade de escrever uma espécie de uma fantasia, mas uma fantasia que é mais pé no chão, que ela é mais urbana, ela é mais real, embora seja fantasia. E é bem legal, eu recomendo muitíssimo o livro. Estou com muita vontade de ler os próximos dois, que agora eu esqueci o nome, mas eu estava já até dando uma olhada na livraria e pedi de amigo secreto, quem sabe. Mas eu muito recomendo também. Isso é o meu despertador. E é isso. Essa semana foram só esses dois livros. O outro que eu comecei a ler, eu ainda não terminei, estou bem no início. Estou lendo também o meu livro do desafio literário agora de novembro, que é literatura africana. E vamos nessa, que o tempo é pouco, mas a vontade de ler é grande. Se vocês quiserem dar uma passadinha lá no blog, esperandoesperado.blogspot.com, vejo vocês por aí. Se quiserem comentar, comentem. Enfim, até a próxima.